Olá, boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. O secretário-geral da Frelimo, Eliseu Machado, abriu hoje a segunda sessão extraordinária da Organização da Juventude Moçambicana, um braço do partido no poder. A reunião visa preparar o primeiro congresso da OJM, que vai eleger novos órgãos sociais. Quando faltam 4 dias para o seu congresso, o Comitê Central da OJM está reunido na Escola Central da Frelimo, na Matola, em sessão extraordinária para acerto de aspectos rumo à sessão magna. No encontro, que contou com a presença de altos quadros da Frelimo, dentre os quais o presidente e secretário-geral do partido, o OJM reúne-se numa sessão que vai preparar a agremiação para novos desafios com novas lideranças. Dá a oportunidade de avaliar o processo de preparação do primeiro congresso a partir das células até os órgãos centrais desta organização. Documentos estes que merecerão a atenção do primeiro congresso. Esperamos que cada jovem aqui presente tudo fará para contribuir com suas ideias, de modo a permitir que este Comitê Central alcance os objetivos desejados. Nas vésperas de deixar a direção do braço juvenil do partido no poder, Pedro Cosa fez um balanço da trajetória da OJM sob a sua liderança. Vencemos as eleições gerais de 2013, conquistando 49 de 53 municípios em que o país dispõe. E vencemos de forma categórica as eleições gerais e provinciais de 2014. A nossa caminhada não foi só prêmio de vitórias. Teve os seus momentos naturais de constrangimento e dificuldades na consecução do nosso mandato. Reconhecemos tal fato e de que somos humanos. Na presente sessão, o Comitê Central da OJM vai analisar o relatório deste órgão referente ao período 2010-2015, o relatório da Comissão de Verificação de Mandatos, debater a proposta de revisão dos estatutos e apreciar a proposta de programa para 2015-2020. A dívida pública externa disparou de 4,8 bilhões de dólares em 2012 para 7 bilhões em 2014. Os projetos Ponte, Maputo, Catembe, Estrada Circular e Ematum estão na origem do rápido crescimento da dívida pública. Os números foram revelados pelo Ministro da Economia e Finanças na abertura da Conferência Nacional sobre a Dívida Pública, organizada na última sexta-feira pelo Grupo Moçambicano da Dívida. Adriano Malian explicou que em 2012 o Estado e o setor privado tinham quase o mesmo nível da dívida externa, com 4,8 bilhões de dólares e 4,5 bilhões, respectivamente. 2 anos mais tarde, a dívida pública aumentou mais 2,2 bilhões de dólares e a privada apenas 200 milhões de dólares. Mas se nós pegarmos estes 7 bilhões e tirarmos 1,5 bilhões, que é a ponte, que é a circular de Maputo, que é Ematum, nós voltamos a ter próximos de 6 bilhões, ou seja, 5,9 bilhões. Ou seja, o crescimento de 55,3, como eu disse, passa para 14,5, ou seja, próximo do endividamento do setor privado. Mas a dívida privada supera a dívida pública quando se inclui o endividamento interno. Malian diz que o crescimento da dívida privada também é preocupante. E se nós adicionarmos ao setor privado aquilo que está a dever na banca, significa que temos que adicionar próximo de 4,7 bilhões de dólares. Ou seja, o setor privado está endividado na ordem de 9,1 bilhões de dólares, enquanto o setor público, se acrescentarmos a dívida interna àqueles 7, mais 1 bilhão, estamos com 8,0 bilhões de dólares. Se o setor privado não honrar os compromissos lá fora, o país vai ser classificado com base na falta de pagamento. Não interessa se é setor privado ou se é setor público. Quanto às causas do endividamento público, o Ministro da Economia e Finanças diz que tudo é uma questão de escolhas. Eu tenho ouvido, eu aceito que a escolha que na altura foi feita
para se construir a ponte, para se construir a circular, para se endividar 500 milhões por causa do Estado para o Imatum, alguns não concordam. Eu tenho que aceitar que não concordo, mas outros vão concordar. Para controlar a sustentabilidade da dívida pública, o governo tomou uma série de medidas, como a criação da Unidade de Controlo de Risco e um departamento responsável pela análise e seleção de projetos prioritários de todos os ministérios. Apesar do rápido crescimento, Adriano Maliani diz que a dívida pública continua sustentável. O ministro diz que não há outra forma de o país crescer que não seja o endividamento externo. Dos indicadores mais importantes na gestão da dívida é o rácio entre o valor da dívida e o PIB, cuja meta não deve ultrapassar 40%. Se em 2014 o rácio era de 37%, este ano baixou para 31,9%, pois não houve um incremento substancial da dívida e o PIB projetado é maior em relação ao do ano passado. Olhando para esta perspectiva, o serviço de dívida ainda está dentro da sustentabilidade. O outro indicador mais importante é o serviço da dívida, ou seja, os juros e capital de amortização, comparando com o PIB. E a norma diz que 30% seria razoável e nós estamos dependentes daquilo que nós quisermos. Se nós olharmos na ótica de moeda estrangeira, esse rácio está 8,75. Mas se quisermos passar para meticais, está 9,1%. Mesmo se pegássemos o estoque da dívida, né, e dividirmos com o PIB, podíamos estar os 48, 49. A nível da SADC, o compromisso que nós temos é que esse indicador não pode ultrapassar 60%. Para o ministro da Economia e Finanças, o país não pode depender de donativos e, se quer crescer, tem de recorrer ao endividamento externo. Na década de 80, o nosso per capita está a $190 e hoje estamos próximos de $700 per capita. O que é que significa? As experiências dizem que a partir de $500 per capita, o país pode ter acesso a outro tipo de financiamento e não só concessionário, porque já começamos a não ser elegíveis para donativos, porque somos um país que estamos a crescer. Então, nessa reflexão, temos que perceber que não podemos viver só de donativo. Mesmo que a gente quisesse viver donativo, o mundo olha para nós e diz que vocês já estão emancipados, vocês têm que ir para o financiamento alternativo. No presente programa quinquenal, o governo aposta em busca de apoio para o financiamento do setor privado e só vai se endividar para financiar projetos estritamente necessários, sobretudo nas áreas de saúde e educação. E o grupo moçambicano da dívida critica a falta de esclarecimentos sobre a dívida da Imatum. Para o economista Humberto Zaqueu, faltou transparência no empréstimo e não se sabe até que ponto a empresa vai conseguir devolver o dinheiro em dívida. O economista Humberto Zaqueu foi o porta-voz do grupo moçambicano da dívida para falar das preocupações que persistem em relação à qualidade da dívida de Moçambique. O economista questiona a transparência e a viabilidade da Imatum, que está a gerir $350 milhões emprestados com a garantia do Estado. O contexto que esteve à volta do negócio Imatum, os propósitos de Imatum, se foi efetivamente para poder incrementar a receita do Estado, já tivemos inclusive alguns debates com pessoas ligadas à empresa que mostraram-nos algum estudo de viabilidade, etc., e que era lucrativo, mas queremos saber os propósitos efetivamente, como é que foi o negócio feito. Segundo, se houve um estudo de viabilidade, o que é que disse o estudo de viabilidade? E por que o debate não passou pela Assembleia da República e temos números fora daquilo que é a lei orçamental? Zaqueu criticou ainda a tendência de crescimento da fatia do orçamento que vai para o Ministério da Defesa e Presidência da República, em detrimento de setores prioritários como a agricultura, saúde e a educação. Se formos pela lógica da sociedade civil e da população no geral, eles não
Poucos até falam, por exemplo, da presença da República ou do Ministério da Defesa, talvez por ignorância ou por não conhecer a relevância dessas instituições. A nossa análise aqui mostra-nos que são efetivamente estes setores que menos crescem. A educação é a que menos cresce ao nível destes setores que nós consideramos. Educação, que é efetivamente a prioridade número 1 para todos. E a seguir temos agricultura e saúde, que também são prioridades para todos, que estão também com um crescimento de despesa muito tímido. O economista disse ainda que não entende a necessidade de se aumentar tanto o orçamento para a defesa, num contexto em que Moçambique não é alvo de grande ameaça político-militar. Pegamos outras notícias. O antigo presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, diz que não houve irregularidades nas contas da instituição. Cidade diz que os jornalistas entenderam mal a mensagem do representante da FIFA. Falando à margem do encerramento do torneio infantil juvenil por si organizado na cidade portuária de Nacala, Faisal Cidade disse que o pronunciamento do representante da FIFA foi mal entendido pelos presentes nesta sala, porque, segundo suas palavras, não constitui verdade a informação que está sendo vinculada pelos órgãos de comunicação social. A FIFA esteve aqui, falou dos outros assuntos, não falou de alguma suspensão, é puramente... Penso que não é verdade isso. Talvez o inglês que eles falaram foi muito mal entendido, porque nós somos a língua do Camões e não somos a língua da Sua Majestade. Provavelmente seja isso. Mas volto a dizer que estamos prontos e cientes, estamos prontos para clarificar naquilo que for este novo elenco achar pertinente. Faisal Cidade disse à STV que está com consciência tranquila e pronto para esclarecer, se for necessário, o caso de congelamento de financiamento que a FIFA aloca anualmente à Federação Moçambicana da Modalidade, alegadamente por falta de prestação de contas. O ex-líder do futebol nacional, que está há menos de 4 meses fora da presidência da FMF, fez saber na ocasião que nunca foi colocada a questão de prestação de contas ou de desvio de fundos por parte da FIFA, muito menos da Federação Moçambicana de Futebol. Eu falei com a FIFA disse nada disso, são auditorias que acontecem. No princípio, a auditoria era somente para ser feita às contas da FIFA. Nós sabemos que alguns escândalos têm acontecido na própria FIFA. O próprio presidente está suspenso, o Blatter, não é? Então, pedem não só a Moçambique, mas a várias federações, mas várias daqui do mundo inteiro, auditoria para todas as contas das federações. Portanto, eu, como moçambicano, como patriota, estou aqui. Qualquer esclarecimento que pretendem que eu faça, eu e a minha equipa vamos fazer. Uma coisa é verdade, a auditoria da KPMG deste elenco cessante foi entregue à Federação Moçambicana de Futebol. Agora, se acham que aquela auditoria necessita de algum esclarecimento, nós estamos disponíveis. Eu e a minha equipa temos. Agora, acho estranho, não é, dizer que o presidente da Federação, não é, desviou ou roubou, que tem que prestar contas de $1 milhão, não é? Isto só prejudica o futebol moçambicano. A empresa brasileira Odebrecht vai iniciar no próximo semestre a construção de vias exclusivas para o transporte público na cidade de Maputo. Conhecido por BRT, a infraestrutura tem capacidade para transportar mais de 40 milhões de pessoas por ano. A Odebrecht vai materializar em 2016 o projeto de mobilidade urbana do Conselho Municipal da cidade de Maputo, que consiste num corredor exclusivo para autocarros com 4 terminais e 16 estações, ligando os bairros de Magoanine, Ulene e Central. Para 2016 nós temos aí um projeto com previsão de início no primeiro trimestre de 2016, que é o BRT de Maputo, é um projeto de mobilidade urbana, onde serão criadas aí linhas exclusivas de ônibus para um transporte de maneira mais qualificada de todos os utentes na cidade de Maputo. Com a sua conclusão prevista para 2018, as obras de construção de um sistema de Bus Rapid Transit, ou BRT, vão gerar oportunidades de emprego diretos para cerca de 1.500 moçambicanos. É um projeto cujo cliente é o Conselho Municipal de Maputo e que, na nossa visão, vai agregar bastante na qualidade de vida e na qualidade do transporte público de Maputo.
O BRT é considerado uma das melhores soluções a nível mundial em termos de custo-benefício para a área de transporte de massa. Para a cidade de Maputo, há muito que se espera da solução, na medida em que se registra um grande congestionamento nas vias de acesso. A menos de 40 dias para o final de ano, as reservas nos estabelecimentos turísticos em Vilanculo já estão quase esgotadas. Este ano, os turistas nacionais são mais de 50% de ocupação, o que gera uma enorme expectativa no seio dos operadores turísticos. Por estas alturas, os operadores turísticos no município de Vilanculo, em Inhambane, preparam-se para receber os milhares de turistas que escalam esta vila. Desde obras de melhoramento até o reforço da capacidade de mão de obra, e não é para menos, pois Vilanculo é um dos destinos preferidos do país e em cada final de ano escalam nesta vila mais de 10 mil turistas internacionais e estrangeiros. Aliás, para este ano a expectativa é enorme entre os operadores turísticos. Em termos de reserva, eu pelo menos aqui está tudo cheio. Houve muito concorrência mesmo em termos de reserva de clientes nacionais. Okay. Estrangeiros são poucos? Aqui tem alguns, mas fazer metade. Pois. Temos reservas, mas ainda não estamos cheios. Okay. Sim. Mas qual é a percentagem de ocupação? A percentagem é maior, estamos já com 75% das reservas. Os mesmos garantem que há uma diversidade de atrações para a festa de transição do ano, com destaque para pratos típicos da vila de Vilanculo. Temos a noite de Réveillon. Sim. O que é que vão oferecer nesta noite? À noite temos a música com DJ e o jantar. Okay. Sim, aqui nós temos. Relativamente à comida, que tipo de comida é que vão servir? A nossa comida é típica, é moçambicana, que todos os nossos clientes gostam da nossa comida. Organizamos, vamos dar buffet para os nossos clientes, que é o nosso prato nacional, não é local de Vilanculo, que é marisco. Em termos de bebidas, o que é que vamos ter? Todo tipo de bebida, bebidas secas e cerveja. Okay. Os operadores defendem que nada vai estragar a festa de final de ano e por isso fazem um convite. Para não ter medo com a nossa praia, que é o problema dos tubarões já está resolvido. Que venham sem problema nenhum. Que a nossa costa aqui em Vilanculo não temos tido esse tipo de problema. E nós convidamos os turistas que venham apreciar o Vilanculo, o Hotel Massunguino. É um hotel espetacular, não vão se arrepender. Estamos sempre e prontos para atendê-los. O processo de credenciação dos participantes ao Grande Fórum Mosefo já iniciou e decorre no campus da Universidade Eduardo Mondlane, local que vai acolher o evento dentro de dias. Cristiana Pereira, diretora editorial do Mosefo, explica todo o processo de credenciação e preparação deste Grande Fórum. Quando faltam 10 dias para o primeiro Grande Fórum Mosefo, a equipe editorial já se instalou no Mosefo Village, onde vai decorrer o evento. A grande novidade hoje é que o quartel-general do Mosefo já foi transferido para o campus da Universidade Eduardo Mondlane, aqui onde fica o Mosefo Village. Portanto, as equipas já estão a trabalhar aqui 24 sobre 24 horas para que tudo flua nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. E no mesmo local para onde passou a redação editorial do Mosefo, decorre o processo de credenciação dos participantes, que iniciou este domingo. O balcão de credenciação já está a funcionar aqui no Mosefo Village, no campus da UEM, e portanto o que falta agora só é as pessoas de facto inscreverem-se e já sabem, tenho a certeza que muitas pessoas já conhecem o procedimento, só têm que ir ao site Mosefo, através do telemóvel, do iPad ou do próprio computador, entrar em www.mosefo.com, aí encontram a área de inscrições e através da área de inscrições então fazem o seu registro e depois vão receber um e-mail de confirmação da organização. Para as pessoas que recebem convite, no próprio convite vão encontrar um código, entra no site, introduz logo o código e depois é só acrescentar alguns dados. O conselho que nós deixamos é para não esperar pela véspera, muito menos pelo próprio dia,
o balcão já está a funcionar, é tranquilo nesta altura e, portanto, para evitarmos aquelas enchentes e as pessoas terem que esperar muito tempo pela sua credencial, o mais fácil é vir diretamente aqui levantar o crachá. De acordo com Cristiana Pereira, diretora editorial do MOSEF, todas as dificuldades de credenciação serão resolvidas na hora, através de uma equipe preparada para o efeito. No caso de haver alguma dificuldade, nós temos a equipa pronta para ajudar e para acompanhar o processo. No caso de qualquer dúvida, serão assistidos e encaminhados para poderem obter a credencial. O primeiro grande fórum MOSEF vai decorrer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, no campus da Universidade Eduardo Mondlane. Mais de 160 mil doates serão entregues às comunidades rurais ainda este ano. O lote vai juntar-se a outros 250 mil, já entregues com vista a garantir terra segura para os cidadãos moçambicanos. Sociais. É uma campanha que visa garantir que os moçambicanos tenham acesso fácil à terra, mas, sobretudo, acabar com a ociosidade da mesma. Para este ano, são já contabilizados mais de 250 mil doates na posse das comunidades e faltam por entregar perto de 160 mil. O diretor nacional de terra, Simão Joaquim, diz que este é apenas o começo e a finalidade é que todo o espaço territorial no país esteja registado. As populações, os cidadãos, ocupam espaço pelas diversas formas que nós conhecemos no país e nós pretendemos registar essas ocupações, mas não só, todas as outras ocupações. Para ser mais claro, queremos fazer o registro de tudo que é terra em Moçambique. Para quê? Para facilitar todos os processos de administração e gestão de terra. Por outro lado, o ministro do Pelouro, Celso Correia, diz que esta medida só será eficiente se o objetivo da mesma estiver centrado nas comunidades rurais, garantindo que as gerações vindouras possam fazer o uso da mesma. A gestão de terra que põe em primeiro lugar a segurança das comunidades, a mitigação de conflitos de terra, a implementação de uma política de desenvolvimento territorial orientada para a produção, resolvendo a problemática da ociosidade da terra e a fazer a provisão de acesso à terra para as futuras gerações. Constitui também nosso objetivo criar condições para que os moçambicanos possam ter acesso à terra de forma legal, sem custos incomportáveis, privilegiando a projeção de terra infraestruturada como um dos meios mais para o efeito. À margem do primeiro Conselho Coordenador do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural que decorreu no município de Vilanculo, ficou-se a saber que o setor pretende introduzir reformas profundas no regulamento do solo urbano, bem como nas taxas sobre o direito de uso da terra. O país conta desde quinta-feira com o novo terminal de combustível, com capacidade de armazenar 115 milhões de litros de combustíveis, entre eles gasóleo e gasolina. O novo terminal de combustíveis pertence à multinacional Puma Energy, que investiu durante 13 meses 130 milhões de dólares norte-americanos na infraestrutura. O novo empreendimento, localizado na cidade da Matola, está equipado com 11 tanques com capacidade de 12 milhões de litros cada. O combustível será exportado e chegará a Moçambique através de navios. É importante de referir que os preços em Moçambique são regulados pelo governo. Então, não é um papel de uma empresa privada como tal, de conseguir alterar a estrutura de preço no mercado nacional. Importa referir que a companhia não vai produzir combustíveis, mas sim importá-lo, armazená-lo na Matola e vendê-lo a entidades que necessitam. Com o terminal, parte de combustível que o país importa poderá ser trocado pela oferta nacional, segundo o diretor-geral do terminal. Para nós, não é só 5 anos, nós estamos a ver uma estratégia de muito longo prazo entrando cá em Moçambique e estamos a achar que vamos contribuir da nossa maneira ao desenvolvimento da economia nacional. Coube ao Ministro de Recursos Naturais e Energia cortar a fita que simboliza a inauguração do empreendimento. Na ocasião, o governante afirmou-se satisfeito por ser uma empresa privada a fazer um investimento, mas desafiou as empresas públicas a seguirem o exemplo. Eu encorajaria todos os outros investidores e também aqueles do setor público, não é, das empresas públicas nossas,
mesmo da administração pública. Devemos continuar com esperança, com abertura, com otimismo e proceder aos investimentos que devemos de uma maneira eficiente. O terminal emprega 22 pessoas, na sua maioria moçambicanos. Para combater eventuais incêndios, a empresa tem um tanque capaz de armazenar 3 milhões de litros de água com espuma. A empresa também tem, na Matola, um terminal de bitume com capacidade para armazenar 21 mil toneladas daquele produto que é usado para asfaltar estradas. O setor das obras públicas, habitação e recursos hídricos em Nampula investiu este ano mais de 240 milhões de meticais dos 550 milhões planificados para as obras de manutenção de rotina das estradas. Foi revelado à STV pelo diretor provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Nampula, Pedrito Rocha, que fez saber na ocasião que várias ações estão em curso visando melhorar o nível de transitabilidade das estradas terciárias daquele ponto do país durante o período chuvoso, num investimento avaliado em pouco mais de 240 milhões de meticais dos 500 planificados pelo setor. Mesmo a nossa intervenção nessas estradas que nós estamos a dizer que fizemos algum trabalho, mas não é aquele nível de trabalho que nós gostaríamos de fazer, de maneiras que uma das preocupações, aliás, reparando para esse tipo de preocupação, é por isso que neste momento já estamos a lançar concursos, de modo que até a época de chuvas tenhamos os empreiteiros posicionados, que é para nos ajudar exatamente para poder solucionar qualquer tipo de dificuldade que vai acontecer. Só este ano, quanto foram investidos só na área de estradas? Na área de manutenção de rotina, anda a volta de cerca de 240 e tal milhões de meticais, contra quase 550 milhões de meticais que nós gostaríamos que fossem investidos. Este responsável disse a dado passo que as estradas da região sul da província de Nampula são as que mais beneficiaram de obras de manutenção de rotina este ano, por serem mais propensas. A nossa grande preocupação, como forma de evitar isso, é no sentido de fazer com que essas estradas tenham empreiteiros à altura, de modo que quando acontecer qualquer tipo de estragos, esses empreiteiros nos possam ajudar a intervir imediatamente, que é para evitar problemas de cortes. Refere que as estradas da província de Nampula, na sua maioria, são de terra batida e durante a época chuvosa tornam-se praticamente intransitáveis. Muito bem, vamos agora observar um curto intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. O futuro é agora. Como ativista de causas, não podia de forma nenhuma não estar motivado para um desafio desta natureza. Penso que esta ideia que a Soico, através do seu responsável máximo, teve de congregar cidadãos que pudessem dar rosto a este projeto é algo inovador nos últimos anos que acontece aqui em Moçambique. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. STV também é desporto. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui.
Bem-vindos à segunda parte desta noite informativa. Vamos agora olhar a atualidade internacional. A cidade de Bruxelas continua sob alerta máximo após informações sobre possíveis atentados terroristas. Este domingo, as autoridades europeias confirmaram que o homem mais procurado do mundo está em Bruxelas e quer fugir para a Síria. Bruxelas continua em estado de alerta, embora sob uma calma relativa. As autoridades procuram pelo menos 2 suspeitos que poderão carregar bombas, como as acionadas pelos terroristas envolvidos nos atentados de Paris. O funcionamento da cidade parece menos afetado pelo alerta máximo instaurado sábado e que levou ao encerramento de transportes, eventos e estabelecimentos. Esta manhã celebraram-se missas nas igrejas católicas. Esta noite, o Conselho de Segurança Nacional belga deve se reunir para avaliar a situação e decidir, entre outros aspectos, se manterá o nível de alerta atual. Nas últimas 24 horas, foram cancelados concertos, o metro está encerrado e vários locais de aglomeração de pessoas, como cinemas, museus ou grandes lojas, fecharam as portas. As autoridades indicam ainda que o homem mais procurado pelas autoridades europeias, Salah Abdeslam, encontra-se escondido na zona de Bruxelas. 2 amigos do jihadista confirmaram a informação que já tinha sido avançada pela polícia. A notícia está a ser avançada pelo canal ABC News, que adianta que o irmão de Salah, Mohamed, confirmou ter conhecimento desta conversa. Os presidentes dos Estados Unidos da América, Barack Obama, da Rússia, Vladimir Putin e da China, Xi Jinping, condenaram os terríveis ataques no Mali, que mataram pelo menos 27 pessoas. Este que matou pelo menos 27 pessoas no Mali foi condenado por Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da América. O líder disse que a matança apenas fortalece o compromisso em enfrentar o desafio de acabar com o terrorismo. O presidente norte-americano fez este pronunciamento durante uma visita à Malásia, referindo-se à ameaça global da violência extremista. Homens armados entraram na sexta-feira num hotel de luxo em Bamako e sequestraram 170 pessoas, um ataque reivindicado pela Al-Qaeda. O sequestro terminou com um assalto pelas forças malianas e estrangeiras. Além de Obama, outro presidente que condenou o ataque ao Mali foi Vladimir Putin, que considera que é necessário a cooperação global para enfrentar o terrorismo. A estes 2 presidentes junta-se também o da China, Xi Jinping, que condenou o ataque no Mali, que matou 3 executivos chineses de uma empresa ferroviária, chamando-o de cruel e selvagem. O norte do Mali ficou em 2012 sob controle de grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda, perseguidos e dispersos a partir de janeiro de 2013, quando foi lançada, por iniciativa da França, uma intervenção militar internacional. Os argentinos votam neste domingo na segunda volta das eleições presidenciais naquele país da América Latina. O candidato da aliança opositora Cambiemos, o conservador Maurício Macri, era dado como favorito nas últimas sondagens. Macri disputa a presidência da Argentina com Daniel Scioli, da coligação de esquerda que dirige o país há 12 anos. O candidato que está no poder venceu a primeira volta das eleições com 37% dos votos, mais 3 pontos do que o rival, mas desde então caiu para o segundo lugar nas intenções de voto. Os indecisos, estimados entre 4% e 11% do eleitorado, serão a chave para decidir quem vai dirigir os destinos da Argentina nos próximos anos. Estas presidenciais representam o fim da era Kirchner. A presidenta Cristina Fernández Kirchner, que sucedeu ao marido em 2007, não podia concorrer a um terceiro mandato. No entanto, a oposição estima que a chefe de Estado cessante pode manter uma mão no poder no caso de uma vitória de Scioli, apesar deste não ter sido a sua escolha para representar as cores do partido.